Seguinte, gente, eu comecei a ter saídas do corpo em 1977. Eu tinha 15 anos, ia fazer 16 e espontaneamente comecei a experimentar essas saídas do corpo durante o sono. Eu levei um ano para entender mais ou menos o que estava acontecendo, porque essas experiências eram espontâneas. Na época não havia muita literatura em aberto sobre saídas do corpo. Quem tem mais idade vai lembrar que naquela ocasião o quente, o clássico, eram as obras do Lobsang Rampa, que na época era uma porta de entrada para estudos espirituais. Hoje a gente olhando para trás vê que é bem superficial, mas era o que tinha na época. E tinha, é claro, naturalmente, muita literatura espírita, ocultista, teosófica, umbandista, sabe, de magia, de yoga, tinha de tudo. E eu lia de tudo tentando entender as saídas do corpo. E o que eu notava? Cada autor tinha sua própria abordagem e sua maneira de entender o fenômeno da projeção astral, inclusive por temperamento. Se eu pegava um livro espírita em que o autor falava de saída do corpo em algum ponto, o enfoque era espírita, o que era absolutamente natural. Mas aí eu pegava um livro de ocultismo que tinha um capítulo sobre saídas do corpo, o enfoque era esotérico, diferente do espírita. Pegava algum livro de teosofia que mencionava o tema, o enfoque era teosófico. E pegava um livro mais orientalista, o enfoque era mais oriental. Nitidamente eu estava vendo que o tema da saída do corpo era recorrente e que em todas as áreas espiritualistas, principalmente, haviam autores que tocavam naquele tema em suas diversas obras sobre temas variados. Como eu não estava atrás de doutrina, e sim de entender a saída do corpo espontânea que eu tinha, eu ia tirando os capítulos dos livros que eu achava e ia juntando para fazer o meu estudo e ia observando se as coisas que eu estava lendo iam ao encontro da experiência que eu estava tendo ou se elas eram diferentes. E, naturalmente, eu encontrei coisas na literatura espiritual em geral que iam ao encontro do que eu estava tendo, porque eram experiências semelhantes que outros autores estavam narrando, e outras coisas que não batiam com a experiência que eu tinha. Cada um tem um temperamento e uma maneira de ser. E o que eu notava claramente? Alguns autores que estavam dentro de alguma doutrina só usavam a abordagem daquela doutrina para tentar estudar tudo. E aí ficavam focados só de um jeito, sendo que outras doutrinas tinham enfoques diferentes. Como eu não estava atrás de doutrina nenhuma, porque eu mesmo estava tendo a saída do corpo e não pertencia a lugar nenhum, eu fui juntando e observando numa visão de conjunto. E a minha própria experiência foi me dizendo, para mim, o que batia com a minha experiência, o que era contrário. E eu descobri muitos mitos. As pessoas engessavam as saídas do corpo com parâmetros doutrinários. Chegavam e diziam, você tem que vestir roupa branca para sair do corpo. Eu dormia de cueca, eu era adolescente, aquilo não batia com a minha experiência. O outro chegava e falava, olha, você tem que ficar vários dias sem fazer sexo para que sua alma fique pura e você alcance um plano espiritual elevado. Eu tinha uma namorada, eu ficava alguns dias sem fazer sexo, o máximo que eu conseguia era ficar nervoso, Wildes. Adolescente, cheio de hormônio, a repressão sexual não me adiantava, ela me atrapalhava. Então, eu fui vendo que algumas coisas iam ao encontro do que eu estava vivendo e outras eram meramente engessamento doutrinário dentro de alguma área. E esse engessamento existe na área teosófica, na área espírita, na área ocultista, na umbanda, no orientalismo, na conscienciologia, cada um só dentro do seu espaço e muitas vezes se achando superior às abordagens de outras áreas. Eu não acho isso. A minha abordagem era de conjunto, ia somando tudo e observando. Mas eu era um adolescente, trabalhava num escritório durante o dia, fazia o 2º grau à noite e não tinha muito dinheiro, eu ganhava um salário mínimo. Comecei a trabalhar aos 14 anos. Então eu gastava meu dinheirinho com livros de estudos espirituais e bandas de rock progressivo e hard rock que eu adoro até hoje. Gastei muito dinheiro em vinil na época, eu tenho inclusive vários vinis importados e era a minha alegria a leitura espiritual e escutar música. Aliás, continua sendo a minha alegria. Então, naquela ocasião, os livros que eram indicados nas bibliografias de outras obras, a maioria era importado. Eu me lembro que tinha uma livraria no centro do Rio de Janeiro
que era Francisco Laici, que era na rua Gonçalves Dias 75, sobre loja, e em frente a ela tinha a livraria Psique, que era concorrente. E eu comprei muitos livros, principalmente na Francisco Laici, que eram dos irmãos judeus ucranianos, que tinham se radicado na Espanha e depois no Brasil, que era o Jacinto e o Francisco. Depois, a livraria mudou para a Praça Olavo Bilac, 28, no primeiro andar. E eu já estava em São Paulo, quando vim ao Rio, ia sempre lá na Francisco Laici. E ali eu comprei muitas obras em espanhol que eles traziam, né, tentando aprofundar. E foi na Francisco Laici, ainda quando era na Gonçalves Dias 75, no primeiro andar, na sobreloja, que eu comprei o primeiro livro de projeção astral, especificamente em 1978. Era o livro Projeção do Corpo Astral, editado pela editora Pensamento, autoria Sylvan Joseph Muldon e Hilliard Carrington. A obra original, 1929, na América do Norte, e desde a década de 1960, que a Pensamento publicava esse livro aqui, e durante décadas publicou. Hoje não publica mais, o livro está esgotado, só acha em sebo ou em algum outro lugar que a pessoa pesquisar possa encontrar o PDF, mas é uma obra que para mim é muito cara, que foi a primeira específica que eu estava lendo sobre saídas do corpo. E ali, ao ler os relatos do Sylvan Muldon, eu detectei que ele sentia muitas coisas que eu sentia também, principalmente a paralisia do sono, chamada por ele de catalepsia astral. Tem um capítulo inteiro no livro dele, as pessoas que acordam sem conseguir se mexer, tenta abrir os olhos e não consegue, tenta chamar alguém, não consegue, e desperta apavorada daquele estado alterado. Por favor, leia esse livro, Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento. Eu vou mostrar a capa dele já já. E ali eu encontrei coisas que, veja, você está lendo algo num livro que você sente igual. Então você sabe que o autor está falando a verdade, porque você está experimentando aquilo na tua prática. O mundo pode duvidar. Você sabe que o cara também está falando a verdade. Você sente igual. Então ali eu detectei muitas coisas que eu sentia e senti firmeza no autor, que era uma pessoa com a prática da saída do corpo. Não era um teoricão falando sobre o tema por cima. Era alguém que era um projetor extrafísico narrando várias coisas. Ele chamava a paralisia de catalepsia astral. Posteriormente, outros autores passaram a chamar de catalepsia projetiva, mas ele foi o primeiro a especificar essa paralisia que a pessoa tem em estados alterados, principalmente durante o sono, e que mete medo em tanta gente, e que para quem mexe com isso, simplesmente você não se mexe, fica tranquilo e se projeta. Aproveita a paralisia para se soltar, mas as pessoas não sabendo disso, se apavoram, a adrenalina dispara e ela desperta naquela condição agitada. Então, foi o primeiro livro que eu li, me ajudou muito a entender o que estava acontecendo. Naquela ocasião, ainda não tinha saído aqui no Brasil o livro Viagens Fora do Corpo, do Robert Alan Monroe, que seria publicado logo no início da década de 1980, sendo que o original é 1971, na América do Norte, Journey Out of the Body, Viagens Fora do Corpo, publicado no Brasil pela editora Record. Então a referência que tinha lá em 1978 era o livro do Sylvan Muldon com o Carrington, Projeção do Corpo Astral.